Fala galera, bom dia a todos! 18 de janeiro de 2021, mais uma segunda-feira que se inicia, mais uma semana que se inicia, uma semana com novidades extremamente positivas, não só para a Bolsa, mas para os brasileiros. Parece até discurso de político, né? Mas é verdade. Bom dia, Aili, grande parceira da Neo Valor Investimentos. Bom dia a todo mundo que está entrando aqui no nosso Morning Call. Como eu disse, segunda-feira, semana que se inicia com algumas questões aí bastante importantes para que a gente discuta, principalmente quando a gente trata de Bolsa Brasileira, né? Bom, vamos lá, vamos começar falando aqui. Eu separei muita coisa para que a gente conversasse hoje. Vamos ver se a gente consegue pegar tudo até as 9h15. Se não der, a gente passa um pouquinho do horário padrão, mas não vamos deixar de discutir nada que seja importante. Beleza? Vamos lá então. Tivemos, semana passada foi uma semana de montanha-russa, fazer uma breve recapitulação, daí a gente passa para as coisas importantes que vamos observar nessa semana, tá? Mas semana passada, uma semana de montanha-russa na Bolsa Brasileira, né? Segunda-feira queda expressiva, terça recuperou, quarta caiu mais, quinta recuperou, sexta caiu ainda mais forte, fechando em 120.350 pontos, né? Só na sexta nós perdemos mais de 3 mil pontos no Ibovespa, uma queda de 2,5%, um dia bastante negativo, né? Que acabou sendo acabou pesando bastante a performance das blue chips, né? A gente viu novamente Vale caindo forte, Petrobras, bancos. Semana passada foi marcada por receios com as estatais, né? Então possibilidade até de uma greve dos caminhoneiros, que muito se falou na semana passada, pesou sobre Petrobras. Banco do Brasil sofreu bastante com a possibilidade da demissão do seu CEO, André Brandão, pelo Bolsonaro, enfim. Além disso, o viés negativo também que veio do mercado internacional acabou pesando sobre esses papéis que tinham esticado bastante, ao longo dos últimos dias. Então tinha espaço para uma realização e acabou realizando de fato, né? Além disso, acho que o que mais pesou foram as novas medidas de restrições. Não sei se chegaram a acompanhar, mas o Biden anunciou nesse fim de semana que deve anunciar restrições mais severas nos Estados Unidos assim que assumir. Além disso, a França iniciou seu toque de recolher no sábado, a partir das 18 horas. Reino Unido e Itália anunciaram suspensões de voos do Brasil. A China chegou a isolar grandes áreas relevantes para suas atividades econômicas e aqui no Brasil também, né? O pessoal de BH deve saber até melhor do que eu, mas shoppings voltaram a fechar, apenas serviços essenciais funcionando. Tudo isso acabou pesando bastante na Bolsa, né? Foi uma semana com um noticiário bastante forte em termos de pressão negativa para a Bolsa. Além disso, sexta-feira foi marcada por algumas commodities sofrendo bastante, né? O petróleo caiu mais de 2% na sessão, fechando abaixo dos $55 o barril do Brent, né? Mas com o minério de ferro ainda forte. Então na sexta-feira o minério tinha subido, no Porto de Qingdao 0,77, com o cenário muito positivo ainda para o segmento. E já adianto para vocês, acho que o Beirut até chegou a comentar sobre os dados de China, mas com o PIB chinês surpreendendo, produção industrial chinesa surpreendendo e vendas do varejo surpreendendo, já adianto a todos que o minério de ferro teve mais uma alta bastante expressiva na China, tá? Até o minério que é negociado em Singapura, em Dalian fechou numa alta de, se não me engano, 1,7%, e isso acabou trazendo bom humor ali no mercado internacional para o setor. Foi as máximas das últimas 4 semanas, recuperou totalmente as perdas que tinha tido coisa de uma semana atrás, então aquela realização já ficou para trás. O minério de ferro segue com um viés muito, muito positivo, tá? Além disso, ficar muito atento, que hoje é feriado nos Estados Unidos, então até você pega os índices futuros americanos praticamente sem variação, tanto o S&P, Dow Jones, Nasdaq, sem grandes variações. O mercado deve ficar um pouquinho mais ressabiado, quanto às expectativas para o dia. A liquidez deve ser menor na Bolsa Brasileira também. Bom, além disso, Matheus mandou uma pergunta aqui. Eu vi que você tinha mandado já na live ontem, Matheus. Isso eu acabei não conseguindo pegar. Os balanços do quarto tri normalmente saem em fevereiro, tá? Não sai agora em janeiro não, deve sair em meados de fevereiro.
De toda forma, pessoal, a gente teve, por exemplo, mais um dado, né, que eu tenho trazido diariamente aqui para vocês sobre investimento gringo. A última divulgação da B3 feita na sexta-feira, referente ao dia 13 de janeiro, que foi quarta-feira, então, da semana passada, continuou demonstrando forte fluxo de investimento gringo, tá? Então, você pega investidor estrangeiro, ingressou na B3 só nessa data, com 1 bilhão 415 milhões de reais, tá? Então saldo no ano de investidor gringo positivo em 16,5 bi. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo com esse cenário, né, que a gente viu na semana passada de montanha-russa, o pessoal um pouco cauteloso, alta volatilidade, gringo continuou entrando bastante na Bolsa Brasileira, tá? Não teve nenhum dia até então de outflow mais forte, né, ao longo desse ano, demonstrando, né, que o viés, o macro cenário, né, o contexto geral não se altera até o momento. Ontem também um dia muito importante para o Brasil, tivemos a aprovação de 2 vacinas, né, para caráter de uso emergencial. Então a Coronavac, a vacina produzida pela AstraZeneca em parceria com a Oxford, foram aprovadas aqui no país, né? Eu acho que todo mundo acompanhou isso ontem, até aqui no Brasil já tivemos, né, em São Paulo, perdão, já tivemos vacinação sendo iniciada. Uma enfermeira, né, foi a paciente número 1, a pessoa número 1, sei lá como diz isso exatamente, mas a tomar a vacina, né, em caráter oficial. E pelo que eu tinha acompanhado, só ontem mais de 100 pessoas já tinham sido vacinadas, né? Então acho que aqui em São Paulo o governo, o que tudo indica, deve tentar acelerar isso ao máximo. E trouxe um burburinho político, é claro, né? A primeira pessoa vacinada no país estava ao lado de João Dória e não do presidente Bolsonaro. Então já houve, né, troca de farpas ontem à noite entre o general Pazuello, ministro da Saúde, e também o próprio governador de São Paulo. Mas há males que venham para o bem, tá? Até essa aceleração que São Paulo fez motivou o governo brasileiro a também acelerar as vacinações em caráter nacional. Então, até no anúncio feito ontem à tarde, né, o general Pazuello tinha dito que o dia D, hora H, seria quarta-feira às 10 da manhã, para que começassem, né, se iniciassem então as vacinações no país como um todo, mas hoje pela manhã já temos, né, a informação que o Pazuello está reunido em Guarulhos com governadores de 17 estados e chegou num consenso de que a vacinação na verdade vai começar hoje, não na quarta, vai começar hoje a partir das 17 horas. Por isso que eu disse, há males que venham para o bem. Talvez se São Paulo não tivesse acelerado a vacinação aqui, o governo não teria iniciado tão rápido em caráter nacional. Então, pelo menos esse avanço muito positivo tanto na área da saúde, né, como um todo para o país, mas também para as bolsas. É fundamental que a gente tenha nessa vacinação sendo executada no país para o avanço de diversos setores que sofreram bastante. Até venho trazendo bastante dados, vou comentar um deles a respeito, né, de vendas do varejo nesse fim de ano. A expectativa era que as vendas físicas, né, já apresentassem uma boa evolução, mas continuamos vendo o mesmo cenário dos meses anteriores. Quem segurou as vendas do varejo nesse período foi o e-commerce, tá? As vendas físicas ainda sofreram pra caramba. De toda forma, as vendas no varejo, então, eu falei aqui do Brasil, mas da China já apresentou, né, um crescimento muito robusto, pessoal. Cresceu 4,6% no ano com os dados de dezembro. Tá? A produção industrial cresceu 7,3% na base anual, também melhor do que o esperado pelo mercado, que era 6,8%. E como eu disse, o PIB, né, cresceu 6,5% lá na China, superando a aposta do mercado de 6%, né, PIB de quarto tri. Isso trouxe um viés muito positivo para as bolsas, tanto de Hong Kong quanto da própria China, né, Mainland, o pessoal fala, o país China, né, tem essa divisão de Hong Kong com a China, bolsas diferentes, muito embora hoje em dia, né, o governo seja quase total da própria China, né? Enfim. Mas isso traz um viés positivo ali da região. Além disso, temos, né, algumas notícias positivas, como eu disse, minério de ferro subindo, sem grandes variações nas bolsas americanas por conta do feriado, e Europa variando bem pouco, tá? Você pega a França até pouco tempo atrás só caindo 0,2, a Alemanha subindo 0,2, Reino Unido subindo 0,2, então
Cenário internacional, contexto internacional deve pressionar pouco a bolsa brasileira. O que mais deve fazer preço, no meu ponto de vista, é a baixa liquidez, então a baixa volatilidade que provavelmente a gente vai ter hoje também, mas mais do que isso, o viés, né, mais positivo para as vacinações. Eu acho que tem espaço para fazer preço, embora não seja muito, eu acho que o mercado já esperava essa aprovação. Certo? Vamos para as notícias corporativas, então. Só estou terminando aqui de dar uma ajeitada, tá meio bagunçado, mas temos muitas notícias interessantes nessa abertura. Bom, na sexta-feira eu já cheguei a comentar um pouquinho sobre isso, mas eu não sei até que ponto vocês, né, acompanharam. Teve uma notícia que pressionou muito as empresas, né, de locação de carros, de automóveis, as famosas locadoras. O CAD pode barrar a fusão entre Localiza e Unidas. Então, até quando saiu essa notícia, vimos, né, os papéis das empresas caírem bastante. A Unidas chegou a cair quase 10%, ambas fecharam uma queda de 5%, se não me engano, na sexta. E pressiona bastante, né? Assim, o mercado adorou a notícia da fusão quando saiu em meados de setembro, outubro, se não me engano, do ano passado. Mas a possibilidade de que isso não ocorra pressiona as ações, né? Então uma queda aí de 5, 6%, eu não sei se vai ser barrado por completo ou se apenas, né, alguns segmentos não serão aprovados essa fusão, mas traz essa preocupação para essas duas empresas. Agora, outra locadora que se destaca nessa manhã, mas aí num noticiário mais positivo, é a Movida. A Movida tem uma notícia bastante interessante nessa manhã, enquanto as suas concorrentes, né, são barradas pelo CAD, ela vai comendo pelas beiradas e anunciou uma nova aquisição. A aquisição da Vox, né? A Vox, para quem não sabe, é uma empresa é uma locadora também, né, de frotas de veículos. O anúncio foi feito ontem, no domingo, né, na noite de domingo. A Movida então fechou a aquisição da Vox Frotas Locadora. A informação, né, foi divulgada por meio de fato relevante, como é padrão. Segundo o comunicado, o valor a ser pago pela Movida no total é de 89 milhões de reais, sendo 50% à vista e 50% no primeiro aniversário do negócio, ou seja, daqui a um ano. Saiu, né, com essa notícia um viés bastante interessante para a Movida, né, enquanto as suas competidoras sofrem com isso. Vai pagar, se não me engano, um prêmio de 12% comparado ao que era negociado a Vox, tá? Então, uma aquisição interessante sim para a empresa. Como eu estava falando sobre vendas do varejo, né, o e-commerce ainda tem sido a principal sustentação do setor. De acordo com os dados divulgados pela Mastercard, as vendas no varejo brasileiro cresceram 154% na semana do Natal, tá? Quando você compara esses dados com o que a gente viu de vendas, né, físicas, isso mostra claramente que quem segurou foi o e-commerce. Bom, eu comentei também na semana passada sobre aquela emissão que a Klabin fez, né, de Green Bonds, com a segunda menor taxa da história do país, de 3,2%, e dessa vez a Marfrig concluiu uma oferta no exterior de bonds no valor de 1,5 bilhão de dólares, tá? Essa emissão teve demanda de 4,5 vezes superior à oferta, ou seja, a demanda foi mais de 4 vezes maior do que a oferta dessa emissão da Marfrig. Os bons têm vencimento para 2031 e foram emitidos com taxa de juros a 3,95% ao ano, menor valor histórico da empresa. Por que isso é tão interessante, né? Você pega os frigoríficos, continuam exportando bastante, né? O volume continua alto, a demanda, principalmente na China, continua bastante expressiva, que é, claro, muito positivo para o setor. O câmbio continua nesse patamar de 5,30 a 5,40, o que também é muito positivo para uma Marfrig que tem mais de 90% da sua receita dolarizada. E o seu custo de dívida cada vez caindo mais, né? Agora 3,95% ao ano. Isso, né, no longo prazo, é excepcional para a empresa. Uma geração de caixa muito forte, né, reduzindo ainda mais sua alavancagem financeira, enfim. O viés segue bastante positivo sim para os frigoríficos. A Algar, né, buscou recorrer aos órgãos reguladores sobre a
o leilão, né, da unidade imóvel da Oi, acreditando numa concentração ainda maior do segmento, né, tendo em vista que a TIM e Clariview vão ficar com esses ativos, mas o comando da Oi descarta risco de suspensão do leilão da unidade imóvel, tá? Segundo, então, a alta gerência da Oi, isso não deverá ocorrer. O que deverá ocorrer é um desdobramento das ações da Ânima, tá? Então, até buscando maior liquidez dos seus ativos, a Ânima deve desdobrar então suas ações de 1 para 3. Então, se você tem um papel de Ânima, você vai ter 3 ações, né, daqui a alguns dias. E, em compensação, o preço da ação vai ser dividido por 3. Né? Então, até só para a gente poder exemplificar aqui com números, a ação está sendo negociada a R$ 36,57, fazendo uma conta rápida aqui de cabeça, dividido por 3, dá 12 alguma coisa, né? Quase 12,20. Então a ação da Ânima, que hoje é quase R$ 36,60, vai passar a ser negociada a R$ 12,20, e quem tem os papéis vai passar a ter o triplo do número de papéis das ações da empresa. Isso não gera valor no longo prazo, mas, né, aumenta a liquidez dos ativos. Esse é o objetivo. A CCR voltou a divulgar seus dados referentes à movimentação de suas rodovias, né, dessa vez entre os dias 8 a 14 de janeiro, e mais um dado bastante interessante, tá? Dessa vez uma alta de 4,6% em comparação ao mesmo período do ano passado, mostrando como a atividade tem retomado, né, de maneira mais forte para o setor rodoviário, comparando o momento de pandemia com o momento sem pandemia, que era no ano passado, né? Por isso que chama bastante atenção. Bom, a EZTEC divulgou prévia operacional fraca, né, devido aos baixos lançamentos no período, em contraponto às prévias operacionais das outras empresas do setor. Né? Todas elas estavam sendo bastante fortes, o mercado começou a precificar isso, mas a de EZTEC veio fraca. Bom, eu cheguei a comentar, mas vale lembrar, né, sobre ofertas. Temos aqui a Focus Energia, deve avançar com seu IPO, pretendendo levantar R$ 1 bilhão com oferta de ações. Além disso, algumas outras noticiazinhas aqui que devem ser interessantes, devem fazer preço, tá? Então, tivemos, por exemplo, a Hapvida e a Intermédica, né, as duas empresas que estão sendo comentadas a respeito de sua possível fusão. De acordo com o colunista do Globo, o senhor Lauro Jardim, a fusão entre as duas empresas deve ser selada na primeira semana de fevereiro, tá? Então, notícia bastante positiva aí, né, para as duas empresas, caso de fato ocorra. O BTG Pactual iniciou cobertura em Redditor com recomendação de compra, e o Credit Suisse com recomendação Outperform, que basicamente é a mesma coisa, tá? Os dois então com recomendação de compra para Redditor. O que mais temos aqui? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Bemobi também, né, devendo fazer o seu IPO, preço da ação entre R$ 17,60 e R$ 23,10. E a notícia de que a Oxiteno tem atraído uma demanda muito forte, tá? Então a venda da Ultrapar pela Oxiteno deve ter bastante candidato, enquanto a Extra Pharma tem gerado baixo interesse também, segundo o Valor Econômico. Bom, pessoal, muita coisa, né? Semana começa a movimentar, apesar das bolsas americanas estarem fechadas. Vamos lá para índices futuros brasileiros. Índice futuro Ibovespa, o mini índice, né, do Ibovespa, sobe nessa abertura 0,14%, 120.500 pontos, tá? O Ibovespa fechou em 120.350, então deve abrir aí com um gap de 150 pontos. Na verdade, chegou a bater 119.960 ainda hoje, né? Então, nesses 15 minutinhos que está aberto, já variou bastante, mas tem subido, então já recuperou aí 500 pontos nessa abertura, enquanto o dólar perde 0,1% aqui, né? O dólar futuro recua para R$ 5,29. Bom, essas são as principais notícias da manhã. Sangali, infelizmente, a gente não pode dar opinião sobre IPOs, tá? Então a gente não pode comentar sobre esse tópico, beleza? Vamos lá para algumas perguntas que vocês podem ter enviado. O Paulo dizendo que as vacinações são bastante interessantes. Eu já respondi a pergunta do Matheus, né, sobre os resultados do quarto TRI que devem ser divulgados a partir de fevereiro. Bom, acho que é isso então, pessoal.
Agradeço bastante a presença de todos, uma ótima semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.